Nesse vídeo, eu vou te entregar um aulão sobre finanças básicas. Se você já escutou a palavra Selic, CDI, DI, juros simples, juros compostos, e na sua cabeça ficou um emaranhado de informações que parece que está em chinês, então fica nesse vídeo que ele é para ti. Se aproxega, pega teu caderninho, senta confortável e vamos lá. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Aline Bavaresco e para quem não me conhece, eu sou mentora e planejadora financeira, especialista em finanças comportamentais. E no vídeo de hoje, eu quero te mostrar do absoluto zero o que significam todas essas siglas e como elas mexem na sua vida, no seu cartão, no seu financiamento e principalmente nos seus investimentos. Esse vídeo vai estar dividido em alguns blocos principais para o melhor entendimento de vocês. Então a minha dica é, fique até o final, porque eu vou te mostrar como ligar todas essas informações numa mesma lógica, para você de uma vez por todas entender e não somente decorar. E assim iniciamos o bloco 1, que é, afinal, o que são juros? Juros nada mais é que o preço do dinheiro calculado em um determinado período de tempo. Traduzindo, quando você pega dinheiro emprestado, você paga por isso. Em contrapartida, quando você empresta dinheiro para o banco ou investe, você também recebe dinheiro por isso. Então não podemos tratar o juro como uma invenção do mal, e sim como uma ferramenta. Então existem dois lados da moeda do juro, concorda comigo? Existe o lado em que você paga juros por pegar dinheiro emprestado e que você recebe juros por emprestar dinheiro para alguém ou para alguma instituição. Então cabe a nós entender essa diferença e virar a moeda ao nosso jogo, para que a gente comece a receber juro ao invés de pagar. Aí você pode me perguntar, mas Aline, como que a gente define esses juros? Como eu sei se eu estou pagando muito ou se eu estou pagando pouco, ou recebendo muito e recebendo pouco? Para essa resposta, a gente entra no bloco 2 do vídeo, que é taxa Selic. A taxa Selic é a taxa de juros básica da economia brasileira. Na prática, nós podemos definir ela como se ela fosse a taxa mãe de todas as outras taxas. Ela não decide tudo sozinha, porém ela tem o poder de influenciar todas as demais taxas. O próprio Banco Central explica que a taxa Selic é a taxa que norteia toda a economia, dessa forma influenciando as demais taxas, que são taxas de empréstimos, financiamentos e aplicações. Ou seja, quando a Selic sobe, normalmente todas as taxas sobem junto com ela. Taxas de financiamento, taxas de empréstimo, taxas de parcelamento, tudo tende a ficar mais caro. Por outro lado, as taxas de investimento também tendem a ficar mais atrativas com a subida da Selic. Em contrapartida, quando a taxa Selic cai, acontece o contrário. O crédito tende a ficar mais barato e alguns investimentos passam a render um pouco menos também. Então, hoje, na data de hoje, para vocês terem uma referência, a Selic está 14,75% ao ano. Vocês não precisam se atentar ao número, e sim entender qual é a lógica, certo? Então, entendendo isso, nós vamos para o próximo bloco, que é o que é o CDI? Então, vamos recapitular, pessoal. Falamos no bloco anterior sobre a Selic, que é a taxa mãe de todas as taxas. Agora vamos falar sobre o CDI. O CDI, a gente pode caracterizar ele como a taxa norteadora das instituições financeiras. Calma aí que eu vou explicar. A taxa CDI é a taxa que surge das operações de empréstimos entre bancos feitas diariamente. Vou dar um exemplo para vocês. Temos aqui o banco X, que está com grande valor em caixa. E aqui, na outra ponta, temos o banco Y, que hoje está sem caixa e está precisando de dinheiro. Os bancos fazem essa conexão de empréstimos interbancários. E é através dessas conexões que surge a taxa CDI. Vamos traduzir para uma forma simples? Banco também empresta dinheiro para banco. E dessa transação, nasce uma taxa de referência, que é a taxa CDI. Na prática, para o investidor iniciante, a taxa CDI aparece sempre como sendo uma taxa norteadora dos investimentos,
principalmente dos investimentos de renda fixa. Você já deve ter escutado por aqui e por ali as pessoas falando no investimento de renda fixa que rende 100% do CDI ou que rende 102% do CDI. Então agora você sabe o que é o CDI. Em relação à rentabilidade da taxa CDI, ela sempre anda muito próxima à taxa Selic. Geralmente, a taxa CDI é 0,10% menor do que a taxa Selic. Então, usando de parâmetro que hoje a taxa Selic está em 14,75%, a taxa CDI é 14,65% ao ano. E é por isso que algumas pessoas comentam que a taxa Selic e a taxa CDI sempre andam juntas. Quando uma sobe, a outra sobe e ao contrário também. Elas são parecidas, sim, mas elas não são a mesma coisa. Então, entendemos o que é Selic e o que é taxa CDI. Agora vamos para o bloco 4, para que vocês entendam como a taxa Selic norteia e molda o mercado financeiro. A taxa Selic nada mais é que um ponto de partida do custo de dinheiro na economia. Por exemplo, se a taxa Selic está alta, que é o caso do exemplo de hoje, o dinheiro fica mais caro dentro da economia. Os bancos captam e emprestam dinheiro a altas taxas dentro do mercado. Qual é o resultado disso? O crédito mais caro e o rendimento dos investimentos mais alto. Agora, se a Selic cai, o ambiente muda. O custo do dinheiro tende a recuar para quem pega dinheiro emprestado e, por consequência, os investimentos tendem a render menos, porque a taxa está mais baixa. Simplificando, juros altos freiam a economia, porque o acesso ao dinheiro fica mais caro. E o juro mais baixo fomenta a economia, porque o acesso ao dinheiro fica mais barato. Ah, mas Aline, o que isso influencia na minha vida? Então eu vou te dar um exemplo. Quando a Selic fica mais alta, você tem juro de empréstimo mais altos, juros de financiamento de carro, financiamento de imóvel também mais caros. Em contrapartida, seus investimentos, aquele valor que você tem no banco, vai render mais. Agora, se a taxa Selic cai, o acesso a empréstimos, a financiamentos fica mais barato porque a taxa está mais barata, mas em compensação, o investimento, o dinheiro que você tem guardado no banco, acaba rendendo um pouco menos também. E agora vamos entrar no bloco 5, onde eu vou explicar para vocês a diferença entre juros simples e juros compostos. Existe uma diferença bem sutil entre juros simples e juros compostos, mas que no montante final faz uma diferença absurda. Então presta bem atenção que esse módulo é muito importante. Na modalidade de juros simples, o juro vai ser sempre calculado em cima do montante inicial da dívida. E eu vou dar um exemplo agora para vocês. Digamos que você emprestou R$1.000 para o teu irmão. E para emprestar esse valor, você está cobrando uma taxa de 1% ao mês durante um ano, dentro da modalidade de juros simples. No primeiro mês, você vai receber R$10 de investimento. No segundo mês, mais R$10. No terceiro, mais R$10. E assim por diante. Ou seja, o juro vai ser sempre calculado em cima somente dos R$1.000. E no final do período de um ano, você vai receber o valor total de juros de R$120. Percebe que dessa forma o juro ele não cresce sobre ele mesmo e sempre somente sobre o capital inicial? Então, nesse caso, a modalidade de juros simples, ela é uma modalidade importante de entendermos a lógica. Porém, a gente tem que levar sempre em consideração que essa modalidade não é utilizada no mercado. No mundo real dos investimentos e das dívidas, o que manda sempre são os juros compostos. E agora entramos no bloco 6. O que são e como funcionam os juros compostos. Então, diferentemente de juros simples, na modalidade de juros compostos, o juro do período entra na base de cálculo do próximo período. Ih, Aline, não entendi nada, me perdi. E agora? Calma aí, calma que eu vou te explicar. Então vamos utilizar o mesmo exemplo. Você emprestou R$1.000 para o teu irmão, a taxa de 1% ao mês durante um ano. Mas agora você foi inteligente e emprestou na modalidade de juros compostos. Vamos ver a diferença? No primeiro mês, você vai receber
os mesmos R$ 10 de rendimento. Porém, no segundo mês, o cálculo do juro, ao invés de ser feito somente em cima dos R$ 1.000, ele vai ser feito em cima dos 1.000 mais os R$ 10 de rendimento, ou seja, 1.010. Então, no segundo mês, você não vai receber só R$ 10 de rendimento, você vai receber R$ 10,10. No terceiro mês, você vai receber o rendimento sobre 1.020 com 10 centavos e assim por diante. Então, recapitulando, emprestando R$ 1.000 em juros simples, você vai receber 1.120 no final do período. E emprestando R$ 1.000 no período de um ano, na modalidade de juros compostos, você vai receber no final 1.126 com 83. A diferença parece pouca, olhando assim, mas em investimentos, tanto em investimentos quanto em dívidas de maior valor e de longo prazo, a diferença se torna absurda. No final das contas, a gente percebe que os juros compostos podem ser a melhor ou a pior coisa da tua vida. A melhor coisa quando você tem um investimento e a pior coisa quando você tem uma dívida muito cara. Os juros compostos são o que pode te ajudar a construir um patrimônio, mas também são capazes de destruir um orçamento. E agora, no penúltimo bloco, vamos trazer todas essas informações para a vida real? Se a Selic sobe, os investimentos atrelados ao CDI tendem a ficar mais interessantes. Por outro lado, financiamentos e dívidas tendem a pesar mais no teu bolso. Ou seja, juros altos sempre vão premiar quem tem patrimônio investido. E, infelizmente, eles vão acabar penalizando quem é dependente de crédito. E aqui entra um ponto muito importante. E é o motivo pelo qual o planejamento financeiro deve vir antes de investir. Porque sem organização, a gente sempre corre o risco de estar do lado errado, de estar do lado de pagar juros ao invés de recebê-los. E no último bloco desse vídeo, eu vou te dar um resumo fácil para você fixar. Taxa Selic é a taxa básica da economia. CDI é a taxa referência do mercado financeiro. Sempre CDI e Selic andam juntas, CDI um pouquinho mais baixa que a Selic. Ambas taxas servem de referência tanto para investimentos quanto para dívidas. Juros simples crescem de maneira linear, juros compostos crescem de maneira exponencial. Agora eu quero que tu me conte aqui nos comentários se na tua vida hoje você está pagando esses juros compostos que se transformam em uma bola de neve, ou você está construindo essa mesma bola de neve ao teu favor através dos investimentos. Se esse vídeo de alguma forma te ajudou a entender um pouco mais sobre o mundo das taxas, dos investimentos e dos juros, eu peço a gentileza de você curtir ele, compartilhar esse vídeo com quem precisa entender um pouco mais também e se inscrever no meu canal. E toda semana vai ter conteúdo novo sobre finanças e comportamento de uma maneira que você vai entender. Eu agradeço de coração pelo teu tempo e nos vemos no próximo vídeo.